E finalmente a galinha do Tião bota um ovo e o pobre Tabaréu percebe que cometeu um grande erro ao cair na lábia do José Inocêncio. Afinal, quando percebe que o ovo não choca, ele decide abrir. Ou melhor, ele vai entregar para Inácia abrir. Tem uma grande decepção com o que encontra lá dentro. O dia esperado para que a bichinha do Tião bote o ovo vai se aproximando e a expectativa do marido da Joaninha fica cada vez maior. O homem que só sabe falar da galinha para cima e para baixo vai ficar ainda mais ansioso com a expectativa da tal pretinha botar seu milagroso ovo na mão e ter finalmente a vida que pediu a Deus, ou melhor, ao demo. Nas vésperas da Sexta-feira Santa, Tião, antes de dormir com a tal ave nos braços, pede com muita garra para que sua protegida lhe conceda o direito de ter o seu diabinho e criá-lo na garrafa, assim como José Inocêncio um dia criou. Cansado do dia de trabalho, o marido da Joaninha cai no sono antes de ver a noite virar. E quando acorda pela manhã, lá estará seu ovo. E não é que a galinha vai botar mesmo o ovo, como José Inocêncio havia dito? Pois bem, quando Tião acorda e vê o ovo nas suas mãos, ele pula de alegria e sai mostrando para Joaninha que seu plano deu certo, que agora só basta chocar esse ovo por debaixo dos braços que seu diabinho vem ao mundo assim como veio o do José Inocêncio. O problema é que esse ovo vai ficar meses sendo chocado debaixo do sovaco do infeliz e nada de quebrar e de dentro sair o encardidinho. Joana, indignada com a situação, pensa que depois que a pretinha botasse esse ovo, ela iria poder ter de volta o seu marido e pede, então, a ajuda do pastor Lívio. Afinal, nada mudou, pois ao invés de ficar com a pretinha para cima e para baixo, agora ele fica com um ovo debaixo dos braços. O conselheiro, comovido pela situação, vai até o José Inocêncio esclarecer essa história. E lá, o coronel explica que tudo não passou de um causo. Pois veja, pastor, com seus próprios olhos, olhe aqui, é só um enfeite. E eu lhe digo, mas pode tirar essa tampa aí que ele não escapa. O pastor, segurando a garrafa nas mãos, dá uma risada e fala: Pois é, seu Inocêncio, tá se vendo que é só um enfeite, mas o problema é que aquele infeliz lá na fazenda do Coronel Egídio tá pra cima e pra baixo agora com um ovo por debaixo dos braços. Antes era galinha, mas agora tá com um ovo. José Bento, que estará ouvindo a conversa dos dois, fica indignado. Não vai me dizer que ele acreditou nessa história? O pastor Lívio então diz: acreditou a tal ponto que nem trabalha mais. Aliás, se não fosse a dona Joana e as crianças, eles já estariam no olho da rua. Boquiaberto com a repercussão do seu conto, José Inocêncio se justifica. Mas não foi com essa intenção, padre. Inclusive, eu lhe digo a receita que eu passei para ele, que é para fazer qualquer cristão desistir de qualquer ideia. Imagina, pastor, se alguém é capaz de pensar que é possível chocar um ovo debaixo dos braços por 21 dias e 21 noites, mas só sendo muito besta. Tanto a Buba quanto a Teca, José Bento também, que estarão por ali, vão rir ao ver o José Inocêncio dizer isso. Mas o pastor Lívio, ele vai ficar incomodado com a situação e explica: seu Zé Inocêncio, é muita ingenuidade, não é? Ele está crente que vai conseguir o diabinho dele. José Augusto ainda diz que o Tião só vai conseguir isso se for na mesma feira que o José Inocêncio comprou o tal mascote. Mas o pastor Lívio joga real. Olhe, veja bem, vocês estão brincando com coisa séria. José Inocêncio ainda tenta amenizar a sua culpa, dizendo: Deixe ele, pastor, deixe que ele vai desistir da ideia. Só de perceber que daquele ovo lá não vai sair nada. Que coisa! O pastor fica indignado cada vez mais. José Inocêncio explica: Na receita, pastor, eu disse que a galinha tinha que botar o ovo na noite de sexta-feira da paixão.
E tinha que botar esse ovo era na mão dele. E esse ovo não podia nem tocar o chão. Pastor Lívio fica em choque e diz que foi exatamente isso que aconteceu. Que, segundo a Joaninha, o ovo chegou a ser botado na noite da Sexta-feira Santa. José Inocêncio, nesse momento, fica assustado, mas diz que a receita não parava por aí, que ele tinha muito mais a que seguir. Mas veja só, pastor, eu disse isso para complicar ainda mais a receita, para ele desistir dessa ideia. Ainda diz que, quando o diabinho nascesse lá, quando eu chocasse o ovo debaixo do braço dele, ele ia ter que perder um ente querido. O pastor vai ficando cada vez mais em choque com essa história, e José Inocêncio prossegue. Pois eu lhe estou dizendo, pastor. Ele disse aqui na minha frente, na minha sala. Ele disse que a mulher dele ele não queria botar nesse trato, não, que ele gostava muito dela, mas que estava disposto a perder um dos filhos. Vocês estão entendendo, gente, que eu criei toda essa história, essa barbaridade toda, para desestimular aquele infeliz a querer esse diabinho dele dentro da garrafa? Mas esse sujeito é muito do tinhoso. Pastor Lívio apenas completa. É apenas um infeliz, seu José Inocêncio, incrédulo a chegar ao ponto de querer abrir mão de um filho para ter esse adorno. Ah, meu Deus! José Inocêncio continua chocado. Pois é, pastor, eu inventei essa história toda para desestimular ele, mas não sei qual mais dificuldade eu poderia pôr. O pastor então conclui. Olhe só, José Inocêncio, não deve lhe fazer pouco da crendice desse povo, não, viu? Nem por brincadeira. José Inocêncio percebe que errou feio e diz para o pastor. Tá certo, pastor. O senhor tá certo. Olha, me faça um favor. Quando passar lá por aquelas bandas, fale com ele e mande o pobre vir aqui falar comigo. Já no dia seguinte, o pastor chega na casa do Tião Galinha e encontra apenas a Joana. Ela fica feliz com a presença do homem e diz: Nunca podia imaginar a presença do pastor aqui novamente. O pastor, portanto, aceita o café e fala: Olhe, Joana, eu vim aqui para falar com o seu marido. A Joana, revoltada com o comportamento do Tião Galinha pelos últimos dias, explica. Ah, Tião tá por aí pra cima e pra baixo com aquela galinha e agora aquele ovo por debaixo do sovaco. O pastor então explica que foi exatamente esse assunto que ele foi ter lá. Joana imediatamente fica com um ponto de esperança e suplica para o pastor. Ah, minha nossa, pastor Lívio. Ah, fale mesmo com ele, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando mais. O pastor então acolhe a angústia da Joana. Eu sei, Joana, eu posso imaginar. Enquanto ele pega nas mãos dela, a Joana apenas pede. Ô, pastor, o homem dodô de vez. Ele não toma mais banho, não entra mais em casa, nem para comer, nem para dormir, nem liga mais para as crianças. O pastor, que já sabia da história por cima, fica mais chocado ainda, agora sabendo principalmente o que está acontecendo dentro da casa. Não me diga, Joana. Então eu preciso mesmo falar com ele. Pois fale, pastor. Me ajude, que eu tô nem sabendo mais lidar com isso, não. Você imagine, padre, que ele tá querendo é tirar todos os santos de casa mó de o coisa ruim entrar? Tá desse jeito o homem. Não vê mais nada, enxerga mais nada. Não liga mais pra outra coisa que não seja aquele ovo que a galinha botou. Olha, Deus que me perdoe, mas até parece coisa do demo mesmo. O pastor, já sabendo de tudo, apenas tenta consolar a moça. Eu sei, Joana, mas não é coisa ruim, não. É apenas uma grande bobagem. Uma bobagem que colocaram na cabeça dele. Uma coisa tão absurda que me espanta ele ter acreditado. Então, ela fala que o marido é um sonhador. O pastor então toma o último gole de café e sai da cozinha rumo a encontrar o Tião. Ele, por sua vez, ao se dar com o Tabaréu, com muita cautela e jeitinho, ele consegue convencer o Tião de que tudo não passa de um caos contado pelo José Inocêncio. Ele enfia, finalmente, na cabeça do pobre que aquele ovo que foi chocado não vai nascer nada, pois o José Inocêncio já desmentiu toda a história que inventou. Inclusive, convence o pobre a ir conversar pessoalmente com o coronel, que mesmo com receio da reação do Tião, mostra o seu diabinho e confessa que o adorno foi comprado em uma feirinha de rua.
O Tião, coitado, vai ficar tão decepcionado, mas tão decepcionado, e ainda curioso para saber o que tem dentro do ovo que a Pretinha botou. Com muito receio de estar quebrando todo o processo que fez até ali, o Tião acaba tomando coragem e entrega o ovo para a Inácia quebrar. Quando ela quebra, o Tião toma um baita de um susto com o que vê dentro do ovo. Uma gema podre de tanto tempo que esse ovo ficou cozinhando por debaixo do sovaco dele. E se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela vai te surpreender também. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um grande beijo e até mais!